Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar nosso curso de prática em direito condominial, falando agora sobre a responsabilidade do síndico nas obras do condomínio. Este é um tema bastante recorrente, de grande interesse dos condôminos, justamente essa questão das obras, que normalmente gera conflito aí na esfera condominial, que normalmente envolve arrecadação extra, e a gente sabe aí que a arrecadação extra aí nunca é consenso aí no condomínio, então acaba gerando bastante atrito aí, normalmente nos condomínios. Uma dúvida recorrente é justamente se a decisão obriga todos os condôminos ou apenas aqueles que concordam com a despesa extraordinária. Bom, toda decisão em assembleia, ela vincula todos os condôminos, independente de estar presente ou não, e inclusive aquele que esteve presente na assembleia, mas que foi contrário aí à arrecadação extra, né, por conta desta obra. Então ele vincula todos, os que não concordaram, os ausentes e evidente que os presentes também. Uma coisa importante também nós esclarecemos aí para a gente entender melhor essa questão de obras é justamente a responsabilidade do síndico, que está previsto ali no artigo 1348 do Código Civil, em seu inciso 5. Então, lá, o artigo 1348 nos diz que compete ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Então, essa questão da obrigação do síndico, ela é bem latente aí em relação ao bem comum, às obras de interesse aí da coletividade para preservação e conservação aí do patrimônio comum, das áreas comuns do condomínio. Então o síndico ele tem obrigação, não é mero deleite do síndico aí vistoriar o condomínio para saber se existe alguma obra aí que eventualmente possa ser feita. Ele tem a obrigação legal do cargo de diligenciar ali para saber se existe a necessidade na realização de alguma obra de conservação ou manutenção. Esse inciso ele descreve aí o dever de conservação do edifício ou obrigação, como já disse aí, atribuída ao síndico, que é o gestor e representante legal da massa condominial. Como o dever pela conservação da coisa comum é uma obrigação do síndico, se a obrigação não for respeitada, se ela não for feita, poderá gerar sua responsabilização civil diante de eventual omissão ou negligência de sua função, o que poderá inclusive motivar sua destituição do cargo nos termos aí do artigo 1349 do Código Civil. Então, ou seja, ele tem por obrigação zelar aí pelo patrimônio de todos, pelo patrimônio condominial. Se porventura ele agir com negligência ou imprudência ou por omissão e não realizar aí as obras que são necessárias para a conservação do bem, ele pode, além de ser responsabilizado por eventuais prejuízos que ele causou à massa condominial, também ser destituído do cargo. Essa questão de destituição do síndico nós vamos abordar mais à frente aí com bastante detalhes aí. Quórum e os motivos aí que podem levar o síndico a ser destituído do cargo. Como exemplo, nós podemos citar o caso do atraso em obra de pintura e reparação de fachada dentro do prazo correto, e o atraso na obra acaba gerando aí maiores gastos para a coletividade. Neste caso, este gasto excedente adicional, se for comprovado clara aí a omissão ou a negligência do síndico, ele poderá ser cobrado aí justamente pelo prejuízo que ele causar, com fundamento aí nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Ou seja, o síndico tem o dever legal de zelar aí pelo patrimônio comum. Ele deixa de realizar obras no prazo que deveriam ser feitas. Por exemplo, aí no caso em tela aí, a pintura e reparação de fachada. Tem uma garantia a pintura e a fachada. Se ele deixa de fazer essa obra aí no prazo que deveria ser feita, ele pode ter um ônus aí nesse orçamento, né? Então, por exemplo, ele tinha aí, se ele fizesse a obra no prazo correto, seria um orçamento de 100 mil. Como ele deixou exceder esse prazo, quando for fazer essa obra que deveria já ter sido feita, esse orçamento pode ter uma acréscimo, por exemplo, de passar de 100 para 120 mil reais. Então, justamente esses 20 mil reais que foram excedentes por conta da omissão e da negligência aí,
na obrigação legal que ele tinha de zelar aí pelo patrimônio, ele pode ser acionado judicialmente. Claro que vai demandar aí perícia, né, e prova técnica para apurar eventualmente a omissão e a negligência do síndico, mas se ficar comprovado que o bem se deteriorou em decorrência da negligência e da omissão, ele pode ser condenado a pagar aí essa diferença, aí, esse ônus a mais aí que foi atribuído aí ao condomínio, né? Então o síndico tem que ficar bastante atento a isso. Então tá lá os artigos 186 e 927, que tratam aí justamente pela reparação civil, né? 186 é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito, né? Bem caracterizado aí a responsabilidade do síndico. E o 927 é a mesma coisa, em especial o parágrafo único aí, que nos diz aí que haverá obrigação de reparar o dano, independente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ou seja, normalmente, a atividade normalmente desenvolvida, a atividade de síndico, né? Ele tinha lá a atribuição legal, a obrigação aí legal de zelar pelo patrimônio, não zelou. Então, aí ele eventualmente causando aí um prejuízo para a coletividade no condomínio, ele pode ser condenado à reparação civil. Portanto, o síndico e condôminos devem estar sempre atentos aos direitos e obrigações de cada um, preservando os interesses da coletividade e evitando risco para todos. Aqui, né, principalmente para o síndico, né, que ele responde aí civil, criminalmente, aí por eventuais danos aí que ele causar aí ao condomínio. Nesse caso específico de obras aí, se houver omissão, comprovada a omissão ou negligência, ele pode sim ser responsabilizado aí. Então o síndico tem que ficar bastante atento aí, porque as obrigações e a responsabilidade dele perante o condomínio são bastante extensas. Ele responde aí, inclusive com o próprio patrimônio. Então o síndico tem que realmente estar atento às suas obrigações e cumpri-las. A atividade de síndico, nós vamos aí ter uma aula específica só falando do síndico, da sindicância profissional. É realmente um nicho de mercado bastante interessante e promissor, mas ele tem que ser feito com bastante responsabilidade e atenção, justamente para você não colocar seu patrimônio em risco, né? Até ser responsabilidade criminalmente, em alguns casos. Então uma atividade que tem bastante risco, né? Bom, nós vamos falar então na continuidade dessa aula agora sobre quórum, né, sobre os tipos de obra, né, as obras voluptuárias, as úteis e as necessárias, o que é cada uma e quais são os quórums necessários aí para aprovação desse tipo de obra. E vamos especificar bastante isso aí, que é um assunto bastante pertinente e importante, você tem que dominar isso, tá bom? Vamos para a próxima aula então, obrigado, abraço, até mais.